A tecnologia, gente, potencializou o erro. Hoje, para o jovem cometer um erro, o preço pode ser muito maior. Na época que não tinha computador, internet, celular, essa coisa toda, eles cometiam um erro, às vezes ficava entre 2, 3 ali. Hoje não, qualquer coisa que o jovem cometa por irresponsabilidade, por imaturidade, por ingenuidade ou inocência, e joga na internet ou compartilha com uma amiga, amanhã essa amiguinha briga por qualquer motivo, já usa como arma para tentar agredir, aquele bullying digital contra a amiga, né? O desafeto. Isso é sério, porque a garotada não tem noção do que é público e o que é privado. O que é público e o que é privado, o que se faz entre quatro paredes e o que se permite eticamente, né, moralmente, que se possa divulgar ou não. Vamos aprofundar esse assunto sobre a questão legal. Eu converso aqui no estúdio com o professor de Direito da UBRA, André César. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quanto ao aspecto legal, quais são os crimes que essas pessoas que cometem esse tipo de arbitrariedade estão sujeitas? No caso, divulgar uma imagem de foro íntimo na rede social. Boa tarde. Conforme disse o delegado, nesse caso especificamente já há uma materialidade definida. O que significa dizer isso? As condutas previstas por alteração do Código Penal pela Lei 12.737 de 2012 estabeleceu a alteração, uma atualização do Código Penal em relação a crimes cometidos no seio da informática, por dispositivos móveis ou não. Seja como for, percebe-se dali que a materialidade se deu por conta da invasão da privacidade. A invasão de algum mecanismo de segurança, a invasão de um teor que é privado dessas pessoas e que foi divulgado abertamente. Ou seja, no momento que elas dizem que não autorizaram, significa dizer que elas direcionaram para uma determinada pessoa. O que não resolve por si o problema. O problema é realmente cultural, as pessoas devem se policiar, elas devem evitar, porque materialmente falando em relação ao direito penal, a previsão de crime para essa finalidade e a pena prevista realmente não é tão significativa assim quanto talvez. A pena ela pode variar da figura base, que é a figura da invasão do conteúdo privado, simplesmente invasão de 3 meses a 1 ano de detenção, passando para um desdobramento, que é uma segunda figura, que é a obtenção do conteúdo, em que a pena passa a ser de 6 meses a 2 anos, e em função dessas duas primeiras situações, a divulgação, então, desse conteúdo de ordem privada, não é? Que faz com que, no momento da condenação, na fixação da pena, haja um aumento da pena de 1/3 a 2/3. Qual a sua recomendação para os pais? Orientar, ensinar, não é policiar, isso deve ficar claro tanto às pessoas de uma maneira geral e em especial aos adolescentes, não é? Os pais, de uma forma geral, eles devem tentar ao máximo se atualizar desses encaminhamentos feitos pelos filhos. Enquanto nós tínhamos somente um computador de mesa, a partir do momento que nós passamos a ter máquinas móveis, mas hoje com o celular houve um distanciamento desse controle, porque cada vez mais isso se torna particular do próprio usuário, que é o adolescente, que é a criança. Há pesquisas que indicam hoje que o Brasil tem uma posição, infelizmente, muito significativa num cenário mundial de acesso indevido, material impróprio a crianças e adolescentes. Falta um controle nesse aspecto, não falta? Falta um controle, com certeza. Mas ele deve partir de casa, deve partir de uma orientação pessoal, de uma conversa aberta, em que não se priva, não se nega, mas se orienta. Não há possibilidade de se dimensionar o alcance disso, porque a partir do momento que essas fotos são divulgadas em público, uma própria medida judicial que determine ao provedor, que determine a retirada desse material, dependendo dos minutos, dos segundos e do teor e da dimensão que isso toma, é praticamente impossível fazer com que esse material seja completamente retirado do ar. Professor César, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no SBT Rio Grande. Satisfação. Tá bom? Tá bem? Um grande abraço. Mais vezes. Obrigado. Boa tarde.